Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Vimos aí na nossa abertura o canhoto que nos dá a honra da visita nesta noite. Mas antes de partir para a conversa com ele, confira alguns destaques do programa. A classificação do São Paulo diante do São Caetano, num jogo que o treinador tricolor considerou difícil de assistir. A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Panamá e a República Tcheca. Mas será que a torcida está levando esses amistosos a sério? Aproveitamento em alta, poucos gols sofridos, Danilo Avelar fazendo a diferença. Que Corinthians é esse? 3 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, goleado pelo Botafogo. Cadê aquele Santos do Sampaoli? Olha, meus amigos, faz tempo que a nossa conversa aqui passa pelo lamento de não vermos mais em campo um futebol vistoso com o nosso jeito, coisa e tal. Mas quem acompanha o Cartão Verde sabe que se nossos convidados ainda estivessem em campo, a história não seria bem assim. Aliás, seria bem diferente. Recebemos outro dia Dirceu Lopes, um mito. Semana passada esteve aqui com a gente o Paulo Roberto Falcão e hoje temos aqui o Djalminha, que mesmo sendo de longe o mais novo deles, tem bola de sobra para figurar entre os grandes nomes que eu citei. Isso, claro, sem falar no craque Roberto Rivelino, que você está vendo aí, estrela maior do nosso trio de comentaristas, sempre ao lado dos nobres Vitor Birner e Celso Unzelt, que vocês veem também. Djalminha, obrigado pela visita. Eu sei que você é uma figura constante da vida do Rivelino, e por isso que ele está com esse olhar emocionado. A gente vai falar de seleção brasileira, vamos falar dessa reta final do Campeonato Paulista. Vou tomar a liberdade aqui, vou falar já da nossa enquete. Há tempos o Vitor Birner vem falando para a gente que a gente coloca a enquete e, na verdade, o Twitter demora um pouco para que o pessoal consiga falar sobre ela. Então, a gente vai colocar a enquete no ar aqui, a gente vai voltar no assunto mais na frente. A enquete é sobre a seleção brasileira, que tem 2 amistosos pela frente, o primeiro deles contra o Panamá no sábado e depois a República Tcheca. A pergunta é: qual o seu interesse pelos próximos amistosos da seleção? Está muito interessado, desinteressado, totalmente desinteressado? Votem, façam seus comentários a respeito da nossa enquete. E não esqueçam, pelo Twitter, de colocar Jogo da Velha lá antes do Cartão Verde, que é para poder aparecer aí na tela. Vou deixar você responder primeiro. Você está interessado, Djalminha? Porque se você não estiver interessado, ninguém vai estar. Primeiro, boa noite. Prazer estar participando aqui com vocês. O Cartão Verde, desde o meu tempo que eu jogava, era um programa que eu sempre gostava de participava sempre. Mas agora, em relação à seleção, eu tenho interesse em ver, principalmente os jogadores mais jovens que vão ter oportunidade, né? Para a gente ver se tá legal mesmo, por isso, pode contar com esses jogadores para o futuro. Então, eu acho que o interesse maior é nesse sentido, de ver quem realmente pode aí no futuro continuar e servir a seleção, pensando já em Copa do Mundo, e esses jogadores jovens, eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida. Para ser breve, Rivelino, eu vou só dar um panorama, assim, depois o Celso vai dar os outros números. A gente colocou a enquete no ar, até que ela chegasse a 300 votos, não tinha um voto sequer no muito interessado. Você vê. Mas faz parte, né, pelo momento. Agora, eu concordo com o Djalma nesse aspecto e também ver como é que o Tite vai botar esse time em campo, qual postura, maneira de jogar. Também que é interessante nesse aspecto. Mas Panamá, infelizmente, para mim, Panamá que já me pega um pouco. Me pega. A República Tcheca ainda tem. A República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, né, sempre tem valores interessantes. Mas Panamá, então eu acho que sim, pode ser um teste bom dele contra a República Tcheca. Panamá, não sei o que pode acontecer, eu nunca vi falar. Então, eles jogam bola lá mesmo? Eu falei o tamanho da falta de muito interessados, Celso Unzelt, e o resto? Continua baixíssimo, 1% de muito interessados, 4% de interessados, 31% de desinteressados e a grande maioria de 64% de muito desinteressados. É algo inimaginável em termos de seleção brasileira, no tempo do Riva, mesmo no tempo de Djalma, seleção brasileira. O Fábio Santos aqui lembrou bem, quando foi o último jogo amistoso jogado em terras brasileiras? Seleção cada vez mais fake. Acho que isso ajuda. É claro que eu tenho que estar interessado até por motivos profissionais, mas eu vou mais na linha do Djalma. Eu quero ver o futuro. Não é um amistoso com o Panamá que interessa, e talvez numa análise mais a longo prazo, nem mesmo a Copa América. A gente quer ver o futuro da seleção brasileira. Eu quero ver o Paquetá com a 10,
Eu quero ver se o Tite dá uma oxigenada nas posições que a gente realmente precisa. Quero ver o Militão. Jogar sem o Neymar também, né? Ver como é que se comporta. Pois é, como é que se comporta Que é sem o uma coisa Neymar. que precisa se descobrir um caminho nesse Tem sentido. coisas, tem motivos para a gente se interessar. Você fazendo força acha, viu? Olha, o Vitor Biner é o cara maior. Só não é interessante quanto o Panamá. O Vitor Biner é dos que mais chamam atenção para essa coisa da falta de apelo da seleção. Sempre diz que o pessoal gosta mesmo de clube. Mas por incrível que pareça, Vitor Biner, a enquete teve apelo e o tema era a seleção. Mas é pela indignação. É porque a gente está num momento Pode ser. de negação constante de tudo no país, e a seleção é um prato cheio para você negar. Né? Você nega a seleção, porque a seleção, Celso fala de amistoso, foi a seleção de 2006, que foi a Copa do Mundo sem passar por aqui. Foi diretamente da Europa para a Copa do Mundo. Aí são outros interesses também. Não, mas né? o Ricardo Teixeira, aquela história, interesse. o estrago feito pela gestão Ricardo Teixeira na relação do brasileiro com o futebol é muito grande. Muito grande. Aí depois disso você tem a elitização do jogo, o distanciamento dos atletas. Eu sempre digo, um exemplo, o Pelé, no tempo dele, ele saía na rua. O Rivelino saía na rua. Você podia ver o Rivelino ali no bar, no restaurante, algum lugar. Não tem chance nenhuma de você encontrar o Neymar na rua, o Messi, o Ronaldo, porque o mundo de hoje não permite. A culpa não é. Às vezes o cara quer, gostaria de ter liberdade, mas ele não pode mais, porque o futebol está distante do torcedor. E não tem nada mais distante do que uma entidade que, no final das contas, não faz com que o torcedor se sinta representado. Teria um jeito de fazer, jogando grande futebol. Como a seleção não joga grande futebol há algum tempo, eu acho que a maioria desinteressado vai golear. Para mim, para ver os jogadores mais jovens, e por obrigação profissional vou assistir e não farei ao vivo. Vou deixar gravando porque eu vou fazer outra coisa no sábado. Eu sei que a gente tem que estar interessado, é por isso que, ao contrário das outras enquetes, não pedi para ninguém responder. Essa foi a questão, né? Bom, o Emilson Nunes aqui escreve: boa noite, Vladimir. O cartão verde virou a minha nova cachaça. Queria saber quais são as velhas. E aí, estão mandando pergunta para o Djalminha, falando do lençol feito com os 2 pés, encobrindo 3, jogando pelo Deportivo La Coruña. Foi uma das jogadas mais geniais que eu já vi. Como é que você fez? Ele está perguntando. Foi sorte. Simples assim, né, Djalma? Simples A assim. jogada que eu treinava e... Assim, mas essas jogadas normalmente acontecem no momento, né? Você não pensa antes do jogo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Surgiu ali no momento e eu tentei e deu certo. Vou falar de outra coisa também, que eu sei que você está de olho e que você vai gostar de falar. O Palmeiras, que fez a lição de casa, vou dizer até que a Ponte, no meio do segundo tempo, deu um arzinho diferente na partida, mas durou pouco. Vamos ver. Na derradeira partida na fase de grupos, digamos que o Palmeiras exibiu seu arsenal de possibilidades. Levou a campo um time reserva com um ar juvenil e, graças a esse gol marcado no finalzinho por Rafael Veiga, fez um agrado à torcida e, de quebra, garantiu a segunda melhor campanha do torneio. Pouco? Talvez. Então, é pouco, Djalma, o que o Palmeiras está mostrando? Eu acho que o Palmeiras está jogando para o gasto, para quando chegar essas fases mata-mata, mais decisivas, realmente jogar um futebol, não digo nem um futebol melhor, com mais interesse, digamos assim, porque acho que o futebol que vem apresentando é mediano. Mas o Palmeiras foi campeão brasileiro também assim. Tá bom, então eu vou complicar um pouco mais a tua vida e vou mudar a pergunta. Você, como representante do futebol arte, aceita um futebol como que vem sendo apresentado pelo Palmeiras, de bom grado, sem reclamar? Mesmo que você não faça isso no ar? Não, gostar é uma coisa, mas se você for pegar no futebol brasileiro, quem faz um futebol bonito? Eu gosto, com exceção do Grêmio, como então, joga. Não, o próprio Santos. Mas o Santos não tem a qualidade dos jogadores. Tem um sistema bom, mas tem que ter uns jogadores de qualidade para executar esse sistema. Palmeiras e o seu Flamengo tem. Coincidentemente, esses dois times têm. Lógico, o Palmeiras e o Flamengo têm elenco para apresentar um futebol melhor. Mas eu acho que o Palmeiras, no caso, jogando pro gasto. É dosagem mesmo. Sabe que vai se classificar e agora no mata-mata vai levar mais a sério. Em cima disso também tem uma característica do treinador. Que ele não vai abrir mão, que é um treinador vencedor da maneira como ele enxerga, de buscar um gol. Claro, se der para fazer 3, 4, vai fazer, mas a preocupação é um gol e não tomar. Você vê que em termos defensivos, o Palmeiras dificilmente toma gol. Então, esse aspecto do Felipão também faz com que o time também acho que nem se solta muito. Então, Todo mundo sabe que o Palmeiras poderia jogar mais, o Palmeiras é favorito em todos os campeonatos que disputa, que a filosofia do Filipão, não, ele fala abertamente, não tomar gol com o elenco que ele tende a fazer gols em quase todos os jogos, ou seja, a chance de ganhar
é muito grande. A minha dúvida com o Djalminha isso é bom? Pro Palmeiras, vai conquistando títulos, é bom. Pro futebol, você pode analisar de várias formas. O problema é que, como o Reva falou, o Filipão é um cara vencedor, ganhou assim a vida inteira. Ele não vai mudar agora porque estão falando isso ou aquilo no ouvido Mas dele. um detalhe só. Que tem elenco, tem que fazer mais gols, ele não vai mudar. Mas só tem um detalhe. Ele quer vencer. Djalma, quando ele tinha aquele Grêmio com o Arilson, Carlos isso que eu ia Miguel, Luiz falar. Carlos Bernardinho, né, com o time mais da raça na força, cruzamento pro Jardel, enfrentando aquele timaço do Palmeiras, ele tinha que fazer aquilo. Agora, ele poderia fazer um pouco mais. Eu não estou nem criticando o Filipão. Eu entendo plenamente, até porque a questão passa justamente por aí, entendeu? Mas você tem mão para trabalhar. Mas eu entendo perfeitamente o outro lado. Ele falou assim, eu venci assim, por que eu vou mudar? Toda a minha carreira foi assim, então é difícil. É difícil a pessoa que vence mudar, porque de repente o entorno está pedindo melhor. Eu queria ver se você enfiado num time desse, ele segurar seu futebol. Eu falo, para o futebol é bom ou não é? Eu queria mais qualidade. Queria um futebol mais vistoso, mais bonito, vencendo. Mas é que eu falei, mas você tem uma característica, você ganhou tudo. Eu vou falar, vou mudar hoje, não, vou botar meu time de outra maneira. Se der para fazer 3-4, ele vai fazer. Se não der para fazer 1-0, tá ganhando. E o torcedor quer que conquista. Ele já conquistou. Eu vou fazer andar, então a gente vai para o Corinthians. Antes eu vou botar a pergunta do Alberto aqui, que pergunta para o Djalminha se ele agora, como comentarista esportivo, se você consegue notar no futebol brasileiro alguma coisa que represente evolução comparado ao tempo que você jogava. Porque a gente sempre fala de regressão, e também pergunta isso, né? Se alguma coisa regrediu também. Eu acho que é um aspecto de improviso. Isso. Praticamente todos os times brasileiros jogam igual. Não tem novidade nenhuma. Veio o Santos, agora o São Paulo realmente... O que é uma regressão. É a monocultura. Eu acho, porque fica tocando a bola do meio, para aqui vira o jogo, tudo tocando, vai, não entra. Aí volta, toca. Todos os times jogam assim. Todos os times. O Santos, o São Paulo, ele tem realmente uma filosofia diferente, o time se expõe mais, mas aí vai perguntar de repente para o torcedor do Santos se ele quer tomar um 5-0, um 4-0. Tem um outro lado. Você tem que se expor, mas ninguém quer perder de 5-0. Mas assim, em termos de evolução, eu vejo muito pouco. E o Grêmio, que propõe o futebol já há um bom tempo, que é o time que eu sempre venho elogiando. Fluminense mesmo não te agrada, perdendo alguns jogadores. O que acontece é que quando o sistema é bonito de ver, mas você tem que ter a qualidade. Não adianta você ter um sistema ofensivo se você não tem os jogadores. Esse é o problema. Gostaria de ver o Diniz num time de qualidade. Não que o Fluminense seja um time fraco, mas de mais qualidade. Troca com o Abel e o Filipão. Posso tirar uma curiosidade uma curiosidade do jeito... Porque o Palmeiras tem tantos jogadores, o elenco tem o Palmeiras, o segundo time do Palmeiras... A gente até esquece dos jogadores que tem e não lá. consegue inscrever todos os jogadores no campeonato, né, nos campeonatos. E o Filipão tem que tomar essas decisões. Por enquanto, ele conseguiu gerenciar bem. Isso não é um constante risco? O excesso? Vou falar sinceramente... a minha opinião, hoje em dia, com o que o Palmeiras está pagando para os seus jogadores, os caras estão no banco, estão satisfeitos. Eles preferem estar lá no Palmeiras, no banco, do que de repente estar em outro time. Vocês viram que hoje o Filipão meteu a boca no trombone com esse negócio de só poder escrever 26, né? Sim. Né? E o Palmeiras tinha discordado disso, se não me engano, no começo. Né? Foi uma voz contrária. Talvez se esconda um pouco atrás dessa bravura, esse descontentamento, um pouco do que você está falando. E outro detalhe em cima disso, está ganhando. O time vencedor, todo mundo ganhar, agora, aí eu falo para você vê como é filosofia? Imagina o Diniz, que nem o Djalma tem, está com o Palmeiras na mão, está com o Flamengo na mão, né? 2 times hoje de poder, o que tem de valor. Eu acredito que ele ia jogar da mesma maneira, aí sim, você ia ver o Diniz. Eu acho que a filosofia dele que é importante, ele acredita no que ele faz. Acredita nessa filosofia, nessa maneira de jogar. Ele jogaria. Ele teria o Palmeiras e o Flamengo jogando muito mais bonito, pela filosofia de trabalho dele. Bom, vamos para o Corinthians, que é uma palavra que vem rondando o time corintiano faz tempo, que de certa forma é um elogio disfarçado. Sabe qual é? Veja se concorda. Sabe aquele papo de time em evolução? Pois é, o Corinthians está com toda a pinta. Questão que vai além das bolas que o time mandou na trave ou das defesas de Cássio. Essas boas provas do futebol de respeito apresentado pelo Ituano.
Mas no Timão ninguém representa melhor a tal evolução do que Danilo Avelar, autor do gol que deu a vitória ao Corinthians. Então, o Andrés hoje, em entrevista, perguntaram para ele sobre a questão do Danilo Avelar, se o Danilo Avelar era uma boa. Na verdade, não foram essas as palavras. Aí perguntaram para o Andrés, ele falou, se levar em consideração tudo que foi dito na imprensa nos últimos 6 meses, o Danilo Avelar seria uma furada. Aí o Celso Zelt, a gente conversava sobre isso um pouco antes, falou, mas na verdade não dava para fazer outra interpretação. Eu queria que elogiasse. Mas ele representa a evolução agora, né, Celso? O Avelar, eu acho assim, eu acho que o time se encontrou e alguns jogadores vêm junto com o time. É o caso do Avelar. Ele tem qualidades e tem defeitos. Uma qualidade é essa bola aérea. Uma qualidade dele. Defensiva e ofensiva, ultimamente até mais ofensiva. Tem defeitos. Continua com problemas na defesa. Isso aparece durante o jogo. Tem aparecido menos. Mas ele não é nem tão ruim quanto se falava e nem o craque do ano como está se falando agora. Os críticos exageraram. Os críticos eram mais do que os críticos, né? Era a torcida... Era todo mundo. Essa evolução da equipe, o time encaixando, claro, o Cleison já é outro jogador. Sim, o último como deveria ser. Isso que eu estou falando. Então, normalmente, você vai indo. E realmente o cara, ele tem a mão dele ali está pesando. Não, realmente ele está conseguindo encaixar e formar. Pelo menos você vê um time jogando, você vê. Não, os últimos jogos, na verdade, o Celso até falava disso, eu acompanhava o nosso amigo Celso Zelt aqui na hora do almoço, eles falavam dos números. Nos últimos 7 jogos, cara, ele tem 71,5 de aproveitamento. É altíssimo. A média de gol sofrido, que era de 1,2, caiu para 0,42. E não é que não Por isso que é jogou difícil ninguém. fugir da evolução. Tem aí, né? clássico com o Santos, que ele conseguiu não sofrer gol. São Paulo Tem jogos eliminatórios nesse meio de caminho. Tá? Então, tá em evolução, sim. O gráfico do Corinthians está subindo. Mas também pode tomar pancada a qualquer hora. Está sujeito. Esse é o grande problema. Está sujeito. Está sujeito, que nem falar, o Corinthians depende. Pode tomar. É que nem o São Paulo. Agora vai criticar o trabalho? Pode tomar, mas está com toda a pinta de que está formando uma casca ali. Não sei se não dá Palmeiras e Corinthians de novo. Não. Está formando, não. Eu vejo o Corinthians em evolução, realmente. Está apresentando, pelo menos, você vê crescendo, jogadores já. O melhor futebol do campeonato é do Red Bull. O melhor futebol do campeonato futebol é do Red Bull. É futebol. Mesmo. Só que o Corinthians tem camisa, tem mais jogadores. O Palmeiras tem um elenco ultra recheado. Isso os coloca como principais favoritos. Favorito é uma coisa, mas dentro do campo é outra. Lógico. Não, o Red Bull não perdeu de nenhum grande. O Red Bull ganhou do próprio Corinthians. Começa o campeonato empatando com o Palmeiras. E segurou o São Paulo num jogo com um pouco mais de sorte, até o Red Bull podia ter vencido. Sim. E agora pega o Santos. Então o que falta para o Red Bull mesmo é grife, é mídia, é camisa, é tudo isso que a gente fala aqui. Mas para o futebol é o time mais regulado. Hoje camisa também não acabou, não se ganha mais. É que lógico que o jogo é jogado, mas Palmeiras e Corinthians são favoritos para chegar às semifinais. O Santos não é favorito contra o Red Bull e o São Paulo não é favorito contra o Ituano. Podem se classificar? Podem se classificar. Palmeiras e Corinthians podem perder? Acontece. Pode, difícil. Principalmente Palmeiras, difícil, mas acontece. Agora, Palmeiras e Corinthians são os 2 grandes favoritos das semifinais. A gente vai ter um momento, a gente vai falar dos outros jogos depois, a gente vai voltar no Red Bull aí. Quer citar alguém, Vitor, dentro dessa história? Olha, vou te falar, Djalma. Bom, primeiro, eu concordo que todo mundo às vezes que você é craque. Você, para mim, é um jogador assim... A gente fala de talento, de trato com a bola. Eu diria que é um jogador que poderia ter ido mais ou menos. Muito além. E a vantagem é canhoto, hein? Então, a quantidade de elogios aqui é enorme. Assim, depois eu vou passar o nome do pessoal, assim, vou até separar bastante, colocar aqui na hashtag Cartão Verde e o teu nome junto, porque vem mensagem aqui tudo misturado. Agora, uma pessoa perguntou, depois eu vou descobrir quem, por que você não renovou seu contrato com o Palmeiras dos 100 gols? Depois eu vou procurar quem perguntou. Acho que os ciclos se acabam, né? Porque eu fiz parte de um excelente time e todo mundo foi saindo, todo mundo foi indo embora e eu já tinha 26 anos, eu falei, eu preciso ir embora também, porque senão vou ficar para trás. Então... É porque não se pagava aqui tanto quanto se paga hoje, né? Tem isso também, né? Também. Não, mas assim, é legal você fazer uma carreira na Europa, assim. Mas o que eu digo, infelizmente hoje os garotos vão muito jovens, mas é legal você criar
raiz aqui no país, ser reconhecido. Esse reconhecimento história, pelo foi menos. porque eu joguei aqui no Brasil. Se não tivesse jogado, só fosse na Europa, de repente as pessoas nem me conheceriam. Agora, nem... tem muita gente perguntando aqui, já à tarde eu tinha entrado no Twitter, tinha um São Paulino perguntando se em algum momento da carreira você teve proposta no São Paulo? Não, que eu saiba, não. Não? Proposta que eu tenha chegado à minha pessoa, não. Porque o que tem de São Paulino que está achando que você podia ter passado pelo time deles aqui, não é? Ó, o Arthur Ferdenreich, Não, mas assim, que eu suguei a resposta aqui. Eu não tenho esse negócio, porque eu joguei no Palmeiras, lógico que eu gosto do Palmeiras, porque eu joguei lá, tenho carinho pelo Palmeiras. Mas não ia travar nada Mas por causa disso. quando era, assim, jovem, o São Paulo era uma referência. Todo mundo queria jogar no São Paulo. Então é mais ou menos hoje como o Palmeiras, todo mundo quer jogar no Palmeiras. Então, realmente, assim, eu tinha vontade de jogar naquele Ou seja, se time tivesse que me jogava chamado, eu futebol tinha bonito, ido, com né? o Tele Santana, principalmente. Então, era um clube que até teria vontade de ter passado e jogado. A pergunta Pô, foi e do aí- Rogério Rosa, tá, Lojinha? Tá legal. A gente falou do Corinthians. Vem mais uma curiosidade garimpada pelo nosso Celso Unzelt, que tem a ver com o jogo do Corinthians sobre o qual acabamos de falar. Justamente porque nesse jogo o Cássio completou 400 partidas pelo Corinthians. É um feito. Ele é hoje o 17º jogador com mais partidas pelo Corinthians. E está subindo. Tem muita possibilidade. A gente separou aí nessas telas os clubes, né? Então, o clube dos 800. Só tem um jogador, que é quem mais vestiu a camisa do Corinthians, o Vladimir. 805 vezes. Não tem ninguém no tal clube dos 700. No dos 600, só 2 jogadores. O velho Luizinho, o pequeno Polegado, dos anos 50, e o goleiro Ronaldo Giovanelli, com 602 partidas. Apesar dele ficar bravo, ele me fala que são 601. Então, a Ele gente quer separou, a gente separou as outras telas. Quer falar alguma coisa? Não. A gente separou as outras telas, a gente vai passando aí para o pessoal poder ir vendo. Mas dias atrás o Cássio ficou a baila aí também por aquela discussão sendo o maior goleiro da história do Corinthians. O que você falou quando te perguntaram sobre isso, seu Suzano? Eu falei que ele já é o mais vencedor, até porque no tempo do Gilmar, do Santos Neves, não havia tantos campeonatos, tantas disputas. Mas são coisas diferentes, né? Tecnicamente, o Gilmar é talvez o melhor goleiro da história do futebol brasileiro. O peso do Cássio no Corinthians, na história do Corinthians, são os momentos decisivos. O Riva está no Clube dos 400. Não só está no Clube dos 400, como lidera o Clube dos 400, com 474 partidas. O Riva é o 9º que mais jogou pelo Corinthians. E o Cássio está aí com boas possibilidades, ó, pode dizer 4, 5, 9, até o Marcelinho Carioca. É muito provável que ele chegue, talvez ali no Ultrapassa Roberto nessa temporada, Laranjeira. inclusive. Nessa própria temporada, ele deve bater lá em E cima. o detalhe, naquela época não se jogava como Não se se joga jogava hoje. tanto. E acho que até Exatamente. pelas conquistas também, a gente vai ver o Cássio lembrar de uma maneira diferente. Mas Tem grandes nomes que a gente está vendo aí. Mas em relação a isso, eu tenho uma opinião muito clara. As conquistas não podem contar quem foi melhor. É. Porque senão, Não é só senão isso. os melhores do Santos vão ser sempre os da década de 60. que Não, ganharam concordo tudo. totalmente com você, Djalma, é que de certa forma, ela tira um peso e traz uma evidência, né? O cara vai lembrar do Cássio, o Corinthians não vai lembrar do Cássio, jamais vai esquecer que ele estava no título mundial. Mas eu acho que o momento, ele está jogando atualmente, conta muito isso. Não falando que o Cássio não seja o melhor goleiro, não é Sim. isso. Mas eu digo que nas comparações, no caso o Santos, a época áurea foi nos anos 60. Todos os jogadores aqui são melhores do que os de hoje? Não, tem um monte que é e tem outros que não. Que de Tem um repente- monte que era. Acho que a maioria é. E uma coisa é ser melhor, outra coisa é ser maior também. Exato. São coisas Tem diferentes. essas diferenças. Eu acho que analisar, de repente, aquele foi o melhor jogador que passou naquele clube. De repente não teve conquista, mas foi o melhor Está jogador. aqui o melhor jogador que passou pelo Corinthians e não teve conquista, ganhou o Rio São Paulo de 66. Alguém tem alguma dúvida que o Rivelino foi o melhor jogador que passou É a no prova Corinthians? viva disso. Mas eu concordo plenamente. Porque ele vê a qualidade técnica, né, do jogador. Não, mas ele E pra tecnicamente mim é muito ainda- bom, né? Não, Pra todo mim, mundo não. o caso Ainda do no Cássio. goleiro. Hoje está num momento tão fantástico. Mas para mim, Gilmar. Do ponto de vista Eu tive até o a Dida felicidade também era um de jogar. goleiraço, que Quem? jogou no O Corinthians. Dida também. Dida, Jogou é, muito beleza. pênalti. O próprio Ronaldo Giovanelli, Ronaldo, E aí, com defesas. Ronaldo. E outra coisa Né, fundamental fracas. para considerar as vitórias. O Ronaldo não pegou uma fase onde o Corinthians tinha mega investimentos. Nada. Não pegou a fase, por exemplo, depois que o Dida pegou, por exemplo, com Verdade, o verdade. clube sendo turbinado de dinheiro. Verdade. Né? O Cássio pegou o Corinthians depois mais bem organizado, né? Depois do rebaixamento. O goleiro não ganhou o jogo sozinho. Quem jogava
com ele, né? Então, acho que tem que pensar tudo isso. Mas isso é uma prova de grandeza também, né? Que apesar de todas essas ausências, o cara tá aí. Sempre se lembra do Até Gilmar porque quando se lembra do goleiro, de um goleiro do Corinthians. E o Mas eu acho que Cássio, o que você conta pega a bola muito do jogo, né? Nessas comparações, conta muito a história do cara no clube. Porque se você for falar friamente, o Dida foi melhor tecnicamente que esses goleiros. Sem dúvida. Tecnicamente. Eu não vi o Gilmar. Não posso falar que o Gilmar eu não vi. Não, é verdade. O É Dida a verdade. gente eu pode não vi. afirmar. Mas não teve, de repente, a história que o Ronaldo teve que o Cássio está criando agora. Empatia Isso com a conta torcida. muito. Eu não consigo falar que o Cássio é maior que o Ronaldo no Corinthians. Eu Eu entendo também. a geração atual enxergar assim. Eu não consigo. Eu sou mais Ronaldo. Eu não consigo falar. também Eu não gostava acho. muito do Eu Ronaldo também não acho. tecnicamente. Eu acho o Ronaldo Coloco-os no mesmo patamar. assim. Mas O Ronaldo você é um tem- goleiro, ele tem a média abaixo de 1 por partida. Isso é muito importante. Quando era goleiro, eu ficava preocupado em ter uma média de menos de 1 tomado por partida. O Ronaldo tem uma média de menos de 1 gol tomado por partida, como o Vitor lembrou, jogando com zagueiros medianos. Ele era acompanhado de jogadores medianos. Ele não vai citar nomes aqui para não ficar chato para ninguém. Não, Mas não há comparação. E 10 anos, né? E 10 Não anos. é uma média de um ano, 2. 10 anos. no 10 clube. anos ali. E ganhando muitos títulos. Bom, vou roubar a também. bola de vocês, está decidido. O Cássio está definitivamente entre os grandes do Corinthians. Vamos fazer um intervalo, já já retomamos o papo com o Djalminha, nosso convidado de hoje. Teremos mais um capítulo do Acervo do Riba e iremos falar do São Paulo, hein? O gol do Di Antony, que nos levará para essa breve parada, foi suficiente para a classificação, mas esteve longe, ó, bem longe de ser remédio para a conturbada fase tricolor. Falaremos mais a respeito. Voltamos em menos de 2 minutos. O Cartão Verde está de volta, hora de dar mais um passeio pelo acervo do Riva. Semana passada driblamos a memória dele e hoje, será que o Riva lembra do que ele viveu num certo dia de 1966? Ó, tá no seu acervo isso aí. O Rivelino está olhando de canto de olho. Esse aí eu me lembro. E acha, hein? Ó, então, Eu fiz um gol nesse jogo. Fiz um gol contra o Iache. um aguaceiro chuva, aí hein? que a gente tá vendo aí que eu vou te falar, hein, Riva? Foi. Agora, ó, Não fiz um gol? Dino Sani. você fez o gol, mas ó. fez um aos 40. Ó o cara que tava no gol ali, ó. Tá aí o gol, Rivelino. Pelo menos a memória do gol tá boa, né? Com a 8, hein, Rivan? Não é? Olha lá. É. Agora Ah, você oito, errou tá numa quase. coisa, você sabe que o Iachi não era esse. A gente já mostrou da outra vez Não um era o Iachi, encontro esse teu não? que foi no. O Celso vai me ajudar agora, foi no torneio no Chile. Isso, né? no hexagonal de Esse aí Santiago. Não é Iache. Contra o Dinamo. Então, aí foi. na verdade, a União Soviética era a grande estrela do torneio, que chamou João Avelange. Mal sabia que nos anos 2000 depois ia ter uma verdade. outra Copa João Avelange. Você fez o gol ali aos 26 e, na verdade, a União Soviética acabou tomando piaba de todo mundo. Era Palmeiras, Corinthians, Flamengo, né? e União Soviética. O torneio não acabou. A gente viu que era Fala época por de quê? chuva. Que isso é interessante, né? Mas foi por causa da chuva? Era época Ou foi de para evitar chuvas. o confronto entre Palmeiras e Corinthians? Não, Já que a União Soviética tinha ido embora eliminada. a desculpa era a chuva, né? A temporada de chuva estava muito difícil. Era janeiro. E ninguém ganhou ninguém. E acabou. O torneio acabou no meio. É Mas mesmo? valeu por essas imagens históricas, né? Essa era boa. Essa imagem eu nunca tinha visto. Eu não tinha nem nascido, Rivelino. Nem eu, ninguém aqui. Tudo mentiroso, só eu fico velho. E você não lembra de mais nada? Estamos driblando a tua memória de novo, é isso? Não tem mais nenhuma memória desse jogo, não? Não. Quem mais fez gol? Dino Sani? Dino Sani, eu. E quem mais? Eu fiz 2? Não, se Eu não era tivesse, de fazer tanto gol. tivesse- Gol já estava de bom tamanho. se tivesse feito 2, a gente tinha mostrado. O Thales fez o outro. Altado. E a União Soviética, nesse ano de 66, na Copa do Mundo, ela foi semifinalista. É verdade. Ela foi quarta colocada. Essa é uma Pra questão, Portugal. quando a gente estava separando o arquivo, me passou pela cabeça também. A gente sabe que o futebol brasileiro vivia uma época gloriosa. Mas será que era tão gloriosa assim de trazer um time para cá, quarto mas colocado no acontece. Mundial Não. e conseguir botar Mas os caras para fora da final do torneio? antigamente era assim, era a força contra a arte. O futebol brasileiro era arte. E que eu falo aqui, que eu reclamo nas nossas raízes. Então era qualidade. Era o preparo E jogava- físico. Tudo. E eles eram força física, não tinha tempo. E mudou, infelizmente mudou esse conceito. Nós estamos procurando mais fisicamente, mais força do que a arte, esquecemos nossas raízes. E lá fora estão jogando outro futebol, com mais qualidade. Não sei por que essa mudança tão brusca.
E cada ano que passa, a gente comenta aqui os campeonatos brasileiros. Tecnicamente, cada ano que passa é inferior, infelizmente. Impressionante, né? Afinal de contas, uma seleção é uma seleção. Bom, Só uma coisa sobre o Riva aqui. O Felipe Prevedelo está mandando aqui saudações corintianas, dele, óbvio, não são minhas. Pentagonal do Recife 65, Torneio São Paulo 66, Copa Cidade de Turim 66. A todos os títulos do Riva. Torneio do Povo. Torneio Otávio Lange, Triangular do Goiânia 67. O Laudo Natel. Costa do Sol Espanha 69. Triangular do Povo 71. Laudo Natel 73. Torneio do Povo, campeão com gol do Riva. No Beira-Rio. Beira-Rio contra o Internacional. Não, no Mineirão contra o Internacional. Mineirão contra o então Riva. depois você fala Gol de falta. que a gente está querendo entregar a tua idade. Ah, O cara começou em 65 ali. Não, Não, comecei em 65. então, tô falando, você falou da sua idade agora há pouco. 7-3. Então. Com o maior prazer. E bem. Vou falar um negócio para vocês. O semblante do Raí ontem, depois do jogo do São Paulo com o São Caetano, dizia tudo, mas tudo mesmo a respeito do momento vivido pelo Tricolor. Mais precisa do que essa imagem, só as considerações feitas pelo técnico Mancini a respeito da partida depois. É hora da gente falar do Tricolor paulista. O mais novo capítulo do Calvário São Paulino foi uma prova de fogo para o coração dos tricolores. Faltou pouco para o São Caetano marcar no primeiro tempo. No segundo, o gol de Antony foi, antes de qualquer outra coisa, um alívio. E quando parecia que a vitória viria, Pablo, com esse bonito chute, fez o time São Paulino cair na real e perceber que ainda não era dessa vez que traria algum contentamento à sua torcida. Mas é interessante, né? O São Paulo, tudo bem. Mas se você analisar o São Paulo, tudo bem. Tá? Mas tem potencial para jogar melhor também. Não é tão sofrível do jeito que está acontecendo. Tem jogadores que podem O jogo mudar. de ontem, Hã? se o São Paulo tivesse uma atuação razoável, segundo tempo, sei, então, o isso eu Pintado falei. largou o meio campo, soltou o time lá em cima. Mas vi- Porque não tudo tinha tudo mais. aberto. Mas que eu tô Era falando- tudo ou Com nada. todo respeito, taticamente uma várzea mal jogada, e o São Paulo fez um gol. O São Caetano precisava virar para não cair. Foi pro tudo ou nada, porque só tinha para fazer ir pro tudo ou nada. Fez um gol e terminou em cima do São Paulo. A atuação do São Paulo ontem, Mas já vem- ela não foi ruim. Ruim é muito pouco, ela foi Eu sei, horrorosa. mas não é mais- Foi a Não. pior atuação do São Paulo com o Mancini. Então, as palavras dele foram essas. O jogo foi muito difícil de assistir. Foi o que ele falou. O jogo cansou. Palavras ditas pelo próprio Mancini. Mas tinha como ser diferente numa semana tão tumultuada como essa? Aí eu tenho que perguntar E para os dois briga do jogadores goleiro, como lidar com a reserva. pressão. Foi a grande questão do São Paulo hoje, para mim. Mesmo sendo um timaço, concordo com o Rivas. O São eu acho Paulo que pode pode- jogar muito mais. E é óbvio que os jogadores não estão conseguindo lidar com a pressão, Djalma. Não é só a pressão, acho que o fato de estar ali um treinador que não vai ser treinador. O jogador sente quando está. Não é que está uma bagunça, não é isso, mas que não. Mas tá sabe bagunça, que infelizmente, sabe é que o verdade. treinador que está ali não vai ser o treinador. Até hoje eu estava comentando, de repente, se é o treinador, se está o Cuca ali, o Jean, de repente, não ia ter tomado essa atitude de Fatalmente, não. peitar, Então, o jogador também, às vezes, ele sente isso e o reflexo acontece dentro de campo, porque o São Paulo não fez um campeonato brasileiro ruim, não foi uma decepção como muitos pensaram, foi um campeonato bom, e parece que esse ano desceu a ladeira e tem começado do zero. Tomando de uma novo. atitude que a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, na verdade, já foi comprometida mais pelas decisões tomadas extra-campo do que certo. praticamente o que o Verdade. time fez dentro de campo. É verdade. E de uma maneira errônea, tiraram um treinador por causa de 3, 4 jogos para finalizar. Não, e agora Esse tem- aí então, também, a administração essa- lá em cima, essa questão as do- coisas todas erradas. Agora estão querendo dar um cala-boca para mim, é cala-boca na torcida, se for acontecer. A trazer o Pato, não é que eles querem o Pato, é para eles falarem assim, ó, é o Pato que é assim. Fazer Pra mim, fumaça. Não, pra mas eu, mim é um então, mas eu cala-boca, acho... é um cala-boca com a torcida. Pô, não, tô o trazendo Vitor vai Pato. querer falar sobre isso. Eu acho incrível que nesse momento não tem uma voz que se Não erga tem. para falar, não, o Pato não tem que vir. Por quê, Vitor Mina? Porque a torcida quer o Pato nas redes A sociais. torcida uma quer? parte da torcida a torcida queria o Pablo, foi lá e pagaram. Vou puxar, vamos recuar um pouco. Maicon, quando o São Paulo pagou pelo zagueiro Maicon, não tinha como não trazer.
porque a torcida cobrava muito. Não, mas esse ainda é esse num é um momento caso- A específico. partir do momento que a torcida estiver Uma contratando, parte, com todo respeito, aí tá tudo errado. Esse é o Não problema. tem que ser a torcida. Esse é A um dos torcida pode problemas. desejar um jogador Não, outro, mas quem trabalha e tá todo dia ali, Precisa ver o que é. no esquema do time, que o time precisa, é que tem que Não, saber. e o Michael A pessoa está ali remunerada para isso. E quando contrariou mal, trouxe jogadores que não resolvem, gastou muito. Né? O São Paulo não produz, é uma consequência de uma série de problemas. Não adianta você ficar, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Não, tudo bem, né? Vitor, mas se você acha. Você. Eu não contrataria. Então. Eu até acho, eu acho que o Pato, tecnicamente, joga em 99% dos times do Brasil e do continente. Agora, pensando no que o Cuca gosta, pensando no elenco do São Paulo, vou dar um exemplo. O Hernanes quer ser meia, quer jogar mais perto do gol. Né? Você vai ter Pato e Pablo, ou um deles vai para o banco, que vai gerar um auê no primeiro problema. Você tem jogadores do lado do campo que precisam marcar. Quando voltar o Everton, ele faz desse lado. Volta o Rojas, faz aqui. Se tiver o Antony, pode fazer desse lado. Já obriga o Hernanes a ser volante, né? Jogar um pouquinho mais atrás, perto do primeiro, para fazer a saída de jogo. Né? Se você for armar um 4-4-2, você está engessando as possibilidades do técnico preparar a equipe. Ou seja, não é o que o São Paulo precisa de características. Não, e não era tá? a prioridade do Cuca. Se você falasse, pô, o Cuca fez a lista lá, e na lista pediu um jogador que, pô, do jeito que o Pato é. O Teixeira e o Kênio, né? Parece que esses dois jogadores. Porque o Tietê. Tietê, o lateral Fabiano, E o Keno e o Roger Guedes. Todos com características que o São Paulo precisa muito mais do que as do Pato. E o Cuca precisa ser convencido do Pato. O Pato não é uma prioridade hoje. Se Eu o acho que Pato tem uma fosse um outra coisa. lateral, Então, se o Pato além do fosse um encaixe, jogador de Você acha aço, que se deve gastar dinheiro com um jogador que você precisa eu acho que convencer não, o mas eu técnico? entendo que o barulho Pato hoje é um desses anteparos Mas que a é, diretoria do o São cara- Paulo adora colocar na frente. Para sair Uma cortina sair de da- fumaça. Agora, interessante, falaram. Parece que o filho do Cuca está lá, trabalhando, não tá? Sim. Agora, falaram que esse time que está jogando a mais de jogar é o Cuca ou é o Mancini? Olha, o jeito de jogar é Mancini. Agora, aí um palpite, tá? Mas não Coisa falaram- como São não Paulo, falaram- é um não palpite, falaram- não falaram não uma que- informação. É. Quando você vê entrando, por exemplo, o Igor Gomes, um meia, num jogo desses, quando você vê tantos atletas da base, quando você vê tirarem o Diego Souza, o Nenê tem mais dificuldade para entrar em campo, todo esse tipo de coisa, para mim é o Wagner Mancini fazendo o trabalho sujo para o Cuca chegar ali e ter o que ele imagina ser melhor para começar a trabalhar. Quer Então dizer eu que- acho que tem opiniões do Cuca ali, mas o time é do Mancini. Mas o Wagner deixou bem claro, o Mancini, que teria as conversas com o Cuca, mas a decisão seria dele. Que Eu ele- acho que o jeito de jogar é dele. É assim. ele porque, assim, seria bem fácil ele colocar, não, estou aqui tapando esse período que o Cuca não está e estou já imprimindo a filosofia dele, mas não. Ele falou que conversa, assim, com o Cuca, com o Cuquinha, né, que está lá, mas que as decisões são deles. E o time joga com a decisão dele. E tem uma outra coisa. Imagina você no lugar do Raí, diretor de futebol hoje, numa situação dessa. Não Você gostaria de não gostaria de estar. imaginar. Mas imagina, você deixa... Eu falo para o Wagner Mancini, meu funcionário, se eu sou diretor, eu falo, olha, presta atenção, você precisa facilitar para o próximo, você precisa abreviar o trabalho dele, você precisa começar um pouco dentro do que é possível, porque não é possível fazer o trabalho pelo outro, o técnico tem que estar ali, né, tomando conta, olho no olho, entendendo os jogadores. Então, eu acho impossível que não tenha nada do Cuca no time. Seria de uma ignorância de gestão. É Um complicado trabalho que nem porque- continuará. É complicado, porque o Mancini, até pouco tempo, era treinador. E na hora que sai a estatística ali, sai o São Paulo com o Jardine e o São Paulo com o Mancini. Não sai o São Paulo do Mancini do Cuca. Não, é do Mancini, está o nome dele ali. cara O José Carlos Carvalho aqui o cara de tem Jalma que tomar pergunta o seguinte: decisões. será que o fato de jogadores já saberem que o Mancini não vai ser o técnico, né? Que ele vai sair da função que está, não desmotiva o time? É complicado, é complicado. Você está trabalhando com um cara que sabe que não vai ser o seu treinador, é complicado. O Muramassa escreve, por que o Raí sempre falava coisas bonitas de futebol quando passava aí no Cartão Verde, criticando as diretorias, mas como dirigente age exatamente da mesma maneira que todos os outros? Para encerrar a conversa, eu vou te cutucar perguntando para você o seguinte: você falou que o Pato joga em 99% dos times brasileiros. Tecnicamente falando. Agora, se o futebol brasileiro não quiser, ele tem mercado aonde? Tem mercado. Na Europa?
Não, aqui no Brasil... Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo a maneira que a coisa se mas coloca, é que ninguém falando contra. Primeiro, tem uma coisa de implantação. Você pega a notícia do Santos hoje, o Santos também está interessado no Pato. Está todo mundo interessado no Pato. Mas o problema do Pato... A gente, o maior interessado é o Pato. O problema do Pato... Não, mas pro nível do futebol brasileiro... Sim. Tecnicamente ele sobra. O que eu quero falar é que tem um mecanismo em volta da coisa, entendeu? Eu acho que o São Paulo, por exemplo, o Pato, nesse momento, não é o que vai resolver o problema do São Paulo. O Santos ele seria importantíssimo. O Santos está precisando de um centroavante ali diferenciado, um cara que faça a diferença. Tem um jogo pelos lados bom, o time joga até bem, mas não tem aquele Não, lógico, o cara que quer negociar o Pato, ele está certo. O mercado dele aqui, ele tem mercado em tudo quanto é canto. Eu não discuto isso. Eu acho que para o São Paulo, o que o São Paulo tinha que fazer agora é deixar em sigilo, ir atrás dos jogadores que o Cuca pediu, e na hora que se fala de Pato, a minha questão do São Paulo trazer o Pato são duas. Tem pouco dinheiro e tem prioridades em outras posições. Então, esse é o primeiro erro. O segundo erro principal... Você não acha que são dois bons motivos para a diretoria vir a público e falar, olha, Pato está fora da nossa o segundo motivo principal é porque o São Paulo, com o seu atual momento de jejum de títulos, precisa de jogadores que lidem com pressão e que tenham um currículo de vitórias, que tenham ganho campeonatos nos últimos anos. O Pato não é esse jogador. Bom, não vamos falar só dos grandes, não. Vamos ver como é que foram os outros jogos e aí, quando retomarmos a conversa, vamos destacar o Red Bull. Vitor até já falou sobre ele, né? Time de melhor campanha nessa fase de grupos do Paulista, que fez até aqui Carlos, né? uma campanha realmente de se tirar o chapéu. Antônio Carlos. Em Sorocaba, o São Bento rebaixado marcou com o Fábio Bahia e se despediu com vitória sobre o Bragantino, que se salvou graças ao empate do São Caetano com o São Paulo. Em Barueri, o Mirassol levou um gol do Oeste no início do segundo tempo, belo giro de Fábio, mas não demorou muito e com uma ajuda do goleiro adversário chegou ao empate que o salvou do descenso. Empate por 1-1 também foi o resultado da partida entre Novo Horizontino e Ferroviária, que entraram em campo já classificados para as quartas de final. E a melhor equipe da fase de grupos, o Red Bull, com um time reserva, venceu o Guarani jogando no Brinco de Ouro em Campinas. Pio fez esse golaço de muito longe no começo da etapa final. David se encarregou do segundo e Rondinelli, no finalzinho do jogo, marcou para o Guarani. Bom, vou te falar um negócio, o Antônio Carlos Zago, que é o do treinador, deve estar envaidecido, o time deve estar envaidecido, e quando a gente falava aqui do Red Bull antes, não sei se foi o Vitor, se foi o próprio Celso que citou, porque nada envaidece mais o time do Red Bull nesse momento que não ter perdido para nenhum grande, né? Essa é a bela campanha, né? Não ter perdido, dava trabalho, jogando bem, jogando exatamente. 4 vitórias seguidas também, não é? Não, só perdeu na segunda rodada para o Mirassol, não perdeu mais. Então a gente fala tanto dos grandes, a gente cobra tanto o resultado e desempenho, quem está dando as duas coisas é o Red Bull. O Red Bull tem resultado, tem uma derrota só, que é o que o Palmeiras do Filipão tem nesse campeonato, só perdeu do Corinthians, e tem desempenho. Desempenho dentro das suas limitações, das suas necessidades. Aliás, vamos lembrar que é o único clube empresa, né? É isso que eu sempre falo, que os clubes têm que se transformar em empresa. Tem que tirar o futebol da parte social, da influência dos seus conselheiros, etc. E o Red Bull, no dia que comprar um time aqui, que investir direito, o Red Bull vai ser um time de primeira divisão. Está comprando, vai conseguir, o Oeste. vai conseguir bons resultados. Podem se acostumando, como o Red Bull fez em outros países. Agora, Vladir, eu tenho muita coisa para o Djalmin. Eu tenho uma pergunta que eu tenho que perguntar do Nelmo Prates. O Hierro tinha muita proteção da arbitragem na Espanha e da mídia espanhola? Não é o erro, né? Isso aí no futebol espanhol todo mundo fala que o Real Madrid é a equipe mais protegida. Isso aí é normal. E o Hierro aproveitava disso um pouquinho, que ele batia direitinho. Sabia que tinha e usava, é isso? Não beber. Até o Sérgio Ramos também abusa um pouco disso também, que ele dá uma chegada só assim. Um pouco, né, Djalma? Só um pouco, né? Um pouquinho. Eu sofri um pouquinho com o erro, sim, também. Minha Nossa Senhora. Bom, essa questão do Red Bull, vale a gente falar o seguinte também, né? Como se distribui o dinheiro do Campeonato Paulista também, né? Que 60% de toda a grana ficam com os 4 grandes, né? Então está mais do que na hora de estabelecer aquele negócio por campanha. Sim, claro. Também, sim, pelo menos uma parte do dinheiro. Agora, né? você notou uma coisa? O Red Bull, até por ser um clube empresa, ele não é o clube que vende o jantar para pagar o almoço. Não se falou de inversão de campo dessa vez? Sim. Do Santos. Não se cogitou isso. O Red Bull vai jogar em Campinas. Tudo bem que também não faz diferença. O Red Bull não tem torcida nem em Campinas. Sim. Mas ele não abriu a mão do seu mando, como, por exemplo, o Linense abriu com São Paulo, em campeonatos paulistas anteriores. Aliás, os pequenos que chegaram,
todos eles têm algum tipo de trabalho profissional por trás. O Novo Horizontino renasceu, a Ferroviária é um clube, uma SA já há um bom tempo. Ô, Celso, tem o trabalho do Juninho no Ituano. Em cima disso, o campeonato mais importante, que é o brasileiro, o que se vende, os clubes se vendem para jogar? Eu acho que tinha que ser proibido. Os caras Está no regulamento, né? está no regulamento. Bom, isso aí. vamos falar de coisa bonita Os aqui. Ó. grandes que tem dinheiro vão jogar. Pois é, Imagina os tem muito pequenos dinheiro que Caminho, jogam. viu, ali depois. Não, a gente chega nessa. Vamos falar. Essa semana a gente testemunhou um gol daqueles que praticamente nos obrigam a chamar essa vinheta. E, aliás, foi pensando em lances do tipo que a gente decidiu criar a tal vinheta. Vamos ver. Golaço. Aliás, foi uma baita apresentação do Messi. Né? Ele vai receber a bola aqui, vai jogar lá na esquerda e vai receber de volta. E aí realmente A é uma... movimentação dele. Ó. Facilidade. Mas tudo bem, mas você viu o cara acompanhando ele também? Rival. Não, quando ele tocou. Não, Beleza, né? você vê que o cara não está olhando para o Messi, está olhando para a bola. Não, põe um pouquinho, você entendeu? Põe um pouquinho. Aí facilita. O homem já é craque. Pô, Ele já faz aí- isso aí na frente dele. pode se mostrar de novo. Vai, Não, eu entendi o que você falou. Mas você vê que não o cara, diminui quando ele nada toca, que o cara olha para ele como dizendo, não vai acreditar. fazer nada, né? E largar o Messi só. Ele já grudado dele já é. Mas sabe é um que dá pra fazer demônio. outra leitura disso? O Messi é tão bom que o cara não conseguiu nem perceber bom. o quanto ele é bom. Entendeu? Bom. Se ele tivesse uma mínima desconfiança, ele tinha encurtado o espaço para Pô, o mas adversário toda Messi hora fazer essa o que bola. fez. Essa O Iracudo está dizendo aqui que, assim como na filosofia existem os pré-socráticos, no futebol o Djalminha é um pré-Messi. Tá? Outro pessoal aqui está te comparando ao Ronaldinho Gaúcho. Já que ele falou isso, eu vou complementar que eu já fiz um gol desse daí na Espanha. Só que o goleiro nem pulou. Ficou parado, ficou estático. Eu ia falar isso, porque o jeito que ele toca na bola, com a consciência e com a simplicidade, lembra muito esses dois que estão aqui. Fizeram muito disso. Né? Não é à toa Aquele que o toque Paulo da Pacheco bola. escreveu aqui que o Djalma prova aquele negócio de que não basta ser craque, tem que ser canhoto. O professor Vieira falou que discorda da maioria que diz que o Djalminha jogava muito. Ele disse que você brincava com a bola, se divertia com os colegas de time e vendo a dificuldade dos adversários em tirar a bola dos seus pés. Cracaço, muito acima da média. Esse da Espanha a gente não tem não, Djalma, mas a gente separou um gol teu. Mas eu já não tenho mais. Eu já digo, foi contra o Saragossa em 97. Eu fiz o gol, o goleiro nem se mexeu, ele nem pulou na bola. Batia assim por cima. E aquele que você fez pelo Palmeiras jogando contra o Fluminense em 96, vale Esse- também ou não? Vale também. Vamos Você mostrar? passou aí na vinheta, foi bonito. A gente tem ele separado também, vamos ver. É bonito, ó. Ah, Rivelino. Fala agora pro Djalminha que o marcador também não chegou como tinha que chegar. mas Também você vê- fala. Deu Mas a chegou uma lá. voadora. Deu uma voadora, meu, ainda. Esse é aquele jogo em Londrina, né, Djalma, que a gente Isso. falou outro Bom, dia. quando me veio a pergunta, Djalma, como Estádio do Café, o Pato isso, foi quase apanhou do Tite no vestiário, fazer o Tite perder a cabeça não é uma coisa tão fácil assim, e dos outros jogadores, porque ele deu uma cavadinha, um pênalti que elimina o Corinthians. Explica a história da cavadinha. Dá para enganar o goleiro, você decide na hora, se o goleiro para, você muda de ideia. Como é para o jogador que faz? A primeira coisa fundamental é você ter que ter confiança, né? Tem que ter confiança. Se você tiver medo, eu acho que o Pato naquele momento Pensou duas vezes. ele bateu sem confiança. Bateu uma cavadinha que não foi nem uma cavadinha. Ele bateu a bola baixa. Se bate no alto, de repente ela entra. Mas ele não bateu no E o alto. goleiro era o Dida, né? Mas Tem assim, envergadura, é um lance que você tem que ter coragem. E se você perder, você tem que saber que vai acarretar certas coisas que podem achar que tu bateu. Assim, vão falar, não é o caso. Mas vão falar que você bateu brincando, foi displicente. Vamos falar o que e precisa- você tem que saber as consequências. Mas quando você faz, é gênio. Também Mas tem eu esse nunca lado. perdi. Não, isso que eu tô falando. Graças a Deus, Nunca eu nunca passou por perdi. essa Quando você faz, você se torna Exato, gênio. então, Quem vai roubar a bola dele, na verdade, eu falaria como quem não jogou bola, que precisa, na verdade, uma dose de coragem e uma de cara de pau, né? Mas agora, não pode esquecer uma coisa. Eu treinava muito isso também. E Não o foi uma fato coisa que eu chegava lá na hora Esse é o e detalhe, fazia. né? Não. Esse Já é o aconteceu de detalhe. o goleiro ficar parado e você mudar em cima da hora? Não. Esse pênalti, quando eu ia, eu já ia determinado a bater, porque eu batia de uma maneira diferente. Eu ia em velocidade para a bola, que era para justamente o goleiro tomar a atitude de sair antes. Pra surpreender. Porque se você vai devagar, o goleiro fica te esperando. Mas eu ia em velocidade para ele tomar a decisão. E aí, na hora que eu diminuía um pouquinho e cavava. Então, assim,
Se Tomara que o Pato acontecesse, esteja ouvindo. nunca aconteceu do goleiro ficar parado, pegaria. Manda um vídeo pro Pato, tá? Depois, Vladimir. Bom, o Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta vamos falar, entre outras coisas, do Santos, né? E a gente vai para o intervalo com um gol do Rafael Costa, que foi o homem da noite lá, fez 3 pelo Botafogo, hein? Cartão Verde volta já. Bom, antes de seguir aqui com o Cartão Verde, fazer um registro aqui até em respeito à memória do nosso Rivelino aqui, que foi jogador do Fluminense. Fluminense passou na Copa Sul-Americana, né, tinha empatado contra o Fagasta 0-0 a primeira partida, venceu hoje 2-1. Grande Fernando Diniz, Olá. parabéns. E vamos de Santos, né? O time foi de time sensação a verdadeira incógnita. A equipe do São Paulo está classificada para as quartas com a terceira melhor campanha do Paulista, mas foi goleada em Ribeirão Preto. Santos sempre Santos? Bom, nem sempre. Até porque, contra o Botafogo, o técnico Sampaoli optou por um time praticamente reserva. Aí, antes da metade do primeiro tempo, já perdia por 2-0. Para os santistas já classificados, estava em jogo a possibilidade de terminar a fase de grupos com a melhor campanha. Para o time do Botafogo, o duelo valia muito mais. A vitória era sinônimo de salvação e ela veio. Numa noite dessas, difícil de esquecer, em que um jogo contra o Santos virou 2 e acabou 4. Realmente. Mas você lembra que Você perguntou numa... do time reserva do Santos por que no intervalo? Eu confesso que eu tinha dúvida, eu não sei mas qual é o esquema. A maioria, Não, mas está todos valendo, os times mas tá não valendo é- a melhor campanha. Eu não mas sei até aí se que era que para muda? poupar time, Que fala, muda? Djalma. Eu Eu acho que, É no opção caso, do o treinador acho que viu que não tinha diferença, principalmente por enfrentar um time que o campo não tem torcida, não vai influenciar o Red Bull. E a vantagem, acho que nesse caso não conta. De repente, Na frente, né? Porque Porque só. a metade desses jogadores que não jogaram não é porque poupou, é porque a data FIFA dizimou o time do Santos. Quando você monta um time com jogador colombiano, peruano, Não, realmente são muitos nomes. venezuelano, né? mas muita gente fora. Agora, fora isso, o que mais preocupa nas derrotas do Santos é como elas acontecem. Sim. Esses 5, independentemente dos jogadores que estavam Sim. em campo, esses 4-0 foram muito parecidos com aqueles 5 que tomou do Ituano. Então é isso que precisa ser visto. A declaração do Pituca era justamente nesse sentido, né? Então, esse Ele esquema jogou com o que- time titular, mas a gente achava que podia fazer outra coisa. Esse Aí foi- esquema que exige um esforço na volta e que nem sempre o Santos mostra. Passa a bola da primeira linha lá, a segunda é uma peneira. Né? E voltar também com outro problema, a gente falou dos problemas do São Paulo durante a semana, o Santos tem um problema aí de atraso de salário. Você voltar, não estou nem dizendo que o jogador está fazendo corpo mole, mas está jogando preocupado. Está todo mundo jogando preocupado. Então tem também esse problema Que é para o São verdade, Paulo o São resolver. Paulo- Não, e se falou de pagar o salário em 48 horas, que se bobear vai dar depois do jogo. Mas né? também o São Paulo disse que vai receber, não recebeu o salário. Vai dar Essa é uma Aí é a questão controvérsia, complicada. né? Isso provavelmente amanhã vai dar pano para manga, porque o integrante do comitê gestor falou que ele não devolveu o salário, ele falou textualmente que devolveu. A gente conversava isso um pouco, eu acho meio difícil você receber o salário e depois devolver. Você tem que saber a conta do time, como devolve. Né? Apesar de só do técnico ter tomado a atitude de repente chegar para a diretoria e falar: se vocês não vão pagar meus jogadores, eu não quero receber também, já é uma grande atitude. Agora, essa diretoria do Santos, ela está sendo questionada pelo segundo técnico seguido. O Cuca também, antes de sair, teve um questionamento, embora muito específico, Verdade. por causa da coisa da inscrição. É o segundo técnico seguido que fala da diretoria em público. Assim, é uma relação complicada isso aí, né? Até isso vai ser problema. Vitor Birner, manda bala, solta os cornetas aí. Danilo Araújo, desinteressado por causa dos adversários, Sabrina Fernandes, Tite e seu clã, não muda nada. Luiz Chiarone, nem um pouco interessado. Paulo Henrique Ramos, desinteressado. Antônio Lima, quanto aos amistosos da seleção brasileira, estou totalmente desinteressado. Chandler Moreira, interessa zero. Miranda, Coutinho, Gabriel Jesus, Danilo não são titulares em seus times. Será que se jogassem no Brasil seriam convocados? É uma pergunta que ele faz aqui. O Iracudo não está interessado. A Rita Han manda um abraço, um beijo para todos. A Thalita Tobar
Manauara aqui acompanhando o Cartão Verde. O Carlão Boy fala que há tempos que não se empolga com a seleção brasileira, está totalmente desinteressado. Gustavo Xavier, só o jogo contra a antiga Tchecoslováquia com o time titular. Praga, capital de lá, porque em Portugal contra Panamá goleada à vista. Ribeirão Preto, Gustavo Xavier. Renato Souza está reclamando da camisa do Celso Zelt, está dando que está interessado na seleção. Ó, Não gostou da minha Está camisa? interessado na seleção e no Corinthians dele, que está evoluindo, como ele disse, com Dom Pepe Carilli. Mas o raro não é um cara interessado, é um cara muito interessado. Na verdade, essa é a parte que... Mas eu concordo com o Djalma, eu também acho que tem uma cara nova ali na seleção que eu também acho que pode dar um ar diferente. Não vai mudar essa coisa por causa de tudo que foi dito aqui já, da seleção estar fora, da CBF não ser dona dos direitos dos amistosos, entendeu? Não poder tomar conta Mas o que disso. eu acho bem pior do que a seleção tá jogando fora do país é com esses adversários, que aí tecnicamente Sim, não acrescentam o peso do jogo seria outro. Então, a República Tcheca eu acho um pouco interessante, mas não é... Mas poderia ser mesmo assim, mas é só um poderiam ser pouco, seleções viu, melhores. só um pouco. mas sempre tem mais O Careca 4P aqui fala, olha, já que é para fazer amistoso, tem que ser com seleções que estejam no mínimo no top 50 do ranking da Mas vamos FIFA. lembrar também que tem muitas seleções envolvidas em jogos pré-Eurocopa e tal, então não deve estar tão fácil arrumar um bom adversário. mas Óbvio que isso não agora- serve como desculpa, porque quando estava fácil, muitas vezes foi jogar com seleção centro-africana. Né? Então... Mas o que é importante também é interesse, né? Tem o interesse Não, mas eu maior. acho que assim, por né? isso vai buscar certas seleções Não, também. esse é um Ou argumento- ninguém quer jogar contra o Brasil. Não, Também. acho que também tem um pouco esse sentido também. Às vezes ninguém quer medir força direto com o É, Brasil. isso que eu tô falando, Mas tá? a parte isso, ainda sobra um bom universo de seleção aí, para você dar uma melhorada no nível de adversário que a gente tem ao longo dos últimos anos. República Tcheca, perto de tudo que a gente jogou, ainda é um Não, adversário isso que eu tô com falando. tradição, camisa, pelo um menos, estilo é. de jogo que interessa a gente Sempre confrontar. sempre teve uma qualidade técnica. Não é? República Tcheca acho que joga amanhã, não? Com a Inglaterra? Talvez pela tenha. Eurocopa, acho que joga. Para a eliminatória da Eurocopa, acho que Outro ritmo também, né? Outro nível de preparação também. Djalminha, estamos chegando no final. Obrigado, meu amigo, pela visita. Eu só espero que, a gente falou tanto, eu bato tanto nessa tecla do Palmeiras e do Filipão, que dá uma segurada no time. Só espero que o Tite não entre nessa onda. Afinal de contas, o Filipão é o nosso último campeão do mundo. O único problema é que ele é gaúcho também. É, isso realmente leva a gente a pensar que as coisas podem se igualar em algum momento. Obrigado uma vez mais. Valeu, isso, Ivan. prazer, meu Vitor Boa Birner. semana a todos e obrigado aos tuiteiros. Muito tweet, não deu para citar todo Aliás, mundo. uma das enquetes mais votadas dos últimos tempos. E era a seleção brasileira, hein? Quem diria? E Nelmo Prates voltou. Não, o Prates voltou. No nosso encerramento, os times... Reclamaram que eu tô na ponta esquerda com o Djalminha e o Rivelino aí no lado direito aqui, tem razão, tá? No nosso invertido. encerramento, aí, os times que a partir do próximo final de semana farão as quartas de final do Campeonato Paulista. Vocês, uma ótima sexta. Obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Juízo, torcida brasileira, aquele abraço.